Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Em João capítulo 19, nós temos mais uma palavra da cruz. Ela vem a partir do versículo 28. Depois, vendo Jesus que já tudo estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Essa expressão de Jesus tenho sede pode parecer para nós uma expressão pequena em relação a outras frases importantes de Jesus na cruz. Mas é uma das 7. É interessante que é uma das 7, é sempre bem localizada como uma destas. E ela, apesar da aparente simplicidade, ela carrega alguns elementos que vale a pena nós pensarmos sobre o nosso Salvador. Primeiro porque o registro é feito, o registro das coisas que ocorrem nos evangelhos, os fatos sobre Jesus, não são registros feitos só por registrar, por um amor ao detalhe, à historiografia. Embora os textos são cheios de detalhes históricos, o objetivo nunca é histórico. O objetivo sempre é uma lição teológica ou uma revelação sobre quem é Jesus. Na verdade, toda reportagem, todo livro de história é assim, as coisas são narradas em conexão com outras para explicar alguma coisa. Ninguém narra só por narrar, né? Narra porque existe um nexo entre os acontecimentos e o sentido da obra como um todo. Tenho sede coloca dois aspectos interessantes sobre Jesus. Primeiro, a sua humanidade. Jesus, durante toda a sua vida, sofreu, sentiu as coisas como o ser humano normal sentia. E isso a gente percebe que Jesus, na cruz, estava em agonia e sofrimento. Aquelas imagens docéticas, ou seja, do docetismo, que Jesus parecia sofrer, mas na verdade por dentro estava tranquilo, né? Ou fingir um pouco que estou com dor e tal, são imagens falsas. Jesus foi perfeito homem, ele tinha sede, pediu água para a samaritana e agora na cruz está totalmente seco a sua boca e pediu essa água e deram-lhe ali. O texto fala vinagre, mas nós não devemos pensar que seja malvadeza, era um vinho azedo. Lá na Palestina, aquele calorão, o vinho fica ali no calor e ele azeda rapidinho. Os próprios soldados deviam estar tomando esse vinagre, esse vinho azedo ali, né? Não é o vinho com fel que ofereceram logo no começo da crucifixão. Aquilo era um entorpecente, aquilo era um analgésico para não sentir as dores. O vinho com fel ele rejeitou, mas este vinagre ele aceitou porque era para matar a sede, para ter um pouquinho de umidade na boca. Jesus foi um homem como todos nós e sofreu as limitações, as dores, os males da nossa humanidade. Então, quando lembramos de Jesus como nosso Senhor, estamos corretos, mas vamos lembrar que ele também era um homem sujeito aos mesmos sentimentos, aos mesmos sofrimentos que nós temos. Um segundo aspecto que também é muito importante, talvez é o mais fundamental, é que Jesus fala que está com sede, e isso combina com a descrição do sofrimento do justo do Salmo 69. O Salmo 69 tem uma série de pontos de contato com a paixão de Cristo. Vocês podem ler o Salmo inteiro, ele tem uma série desses pontos de contato. Então, é importante que o leitor bíblico reconheça nos atos de Jesus como se tivesse uma ligação com aquele salmo. Por quê? Porque então o que está acontecendo com Jesus está sendo interpretado como uma performance, uma realização do que o salmo dizia. E é justamente isso que o texto diz, que Jesus, para cumprir a escritura, eu pensei que ele estava com sede, ele estava com sede. Isso é a parte humana, isso é a parte natural, mas ao mesmo tempo tem a parte de Jesus como profeta, filho de Deus obediente, como o próprio Deus. Para cumprir a escritura, ele pede a água e cumpre o Salmo 69. Então o que acontece? Jesus, na cruz, justamente realiza esses dois aspectos que parecem para nós irreconciliáveis, mas que Deus conseguiu conciliar na pessoa de Jesus. Sua humanidade com dores, com as limitações que nós temos, e sua divindade com conhecimento e com um planejamento de realização do plano divino através da performização de um salmo do sofrimento do justo, o Salmo 69. Então Jesus faz as duas coisas. Ele não só
é homem, mas ao mesmo tempo é a própria palavra de Deus encarnada se fazendo cumprir nas suas ações, se realizando nos seus atos. Então Jesus, o Salvador, teve sede na cruz sim, porque ele era humano, e também a sua sede na cruz resolveu, cumpriu, iluminou uma passagem do Velho Testamento que por causa disso se tornou profecia. Ou seja, esses dois aspectos da pessoa de Jesus, o divino e o humano, se fundem perfeitamente bem, sem distinção, de forma que ele se torna o Salvador de todos os homens, fazendo aquilo que só Deus podia fazer, que é nos salvar. Lembrando de Jesus, que teve sede, nós lembramos que ele usou a humanidade para cumprir a Escritura. E, portanto, não há desculpa para usar a nossa humanidade para não cumprir a Escritura. Ele fez justamente o contrário. Fique com Deus, até mais.